tem, eu poderia dizer, ela não tem discernimento. Agora parece que estão a despertar. Muitos agora já buscam conhecimento na Bíblia e no Espírito de Profecia. Quando digo muitos, estou a falar diretamente do nosso meio. Não estou a falar do mundo lá fora, estou a falar do nosso meio. E, no entanto, nós deveríamos, acima de tudo, em primeiro lugar, dar atenção ao que nos é necessário. Se a Bíblia ela é o manual pelo qual nós somos, assim, direcionados a buscar conhecimento para todo o assunto da nossa vida, então por que ela é tão pouco aberta? Por que ela é tão pouco aberta? E por que houve necessidade de 1980, aliás, 1886 para frente, Deus ter que falar mais abertamente sobre a saúde através do Espírito de Profecia? Será que a Bíblia não foi necessário para que Deus pudesse expor essas situações, esses alertas para nós? Eu vos convido, querido, a abrir no livro de 3 João. Eu queria ler convosco uns textos que com certeza é do nosso conhecimento. E eu gostaria que, ao lermos esses textos, a gente pudesse parar e refletir. No capítulo 3, aliás, no capítulo 1, só tem um capítulo, vamos ler os primeiros versos de 1 João. Porque eu penso que a Bíblia, ela deve nos inspirar para tudo, nos inspirar para tudo. E o Paulo, aliás, o nosso irmão em Cristo Jesus, João, o apóstolo amado, ele escrevendo as cartas, Deus iluminou, ele vai falar sobre a saúde, mas de uma forma tão, quase que nem é perceptível. Ele falando, escrevendo para Gaio, vocês podem abrir a vossa Bíblia para ler esse texto, ele diz, faço votos para que vá bem em todas as coisas, para que tenhas saúde, assim como também vai bem a tua alma. Sabe, quando Deus fala a um servo, faço votos para que você vá bem em todas as coisas. Paulo vai dizer, espírito, alma e corpo, que sejam apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Corpo, alma e espírito. Se elas são coisas separadas, é uma só, é um todo. Que sejam apresentados irrepreensíveis. E João diz, faço votos para que você tenha saúde, para que você vá bem em tudo, assim como vai bem a tua alma. Isso devia nos cheirar assim o quê? Aroma da eternidade, o aroma do bem-estar. Quando o homem caiu em pecado, nós vimos que a natureza também fragilizou-se com o homem. E muitas das vezes, quando se fala em natureza, eu aqui não vou expressar a natureza física, da natureza em si, estou falando do corpo humano. E a irmã White, ela vai falar várias vezes sobre a natureza, e ela fala da natureza do corpo, ou seja, o nosso mecanismo. E é interessante, queridos, é interessante que esse chamado a buscar conhecimento, esse chamado a buscar sabedoria, ele tem diminuído dentro das igrejas. E eu dou graças a Deus que no Brasil, aqui eu tenho que enaltecer mesmo o Brasil, Estados Unidos, que a influência quanto ao regime alimentar sobre a saúde tem crescido muito. Tem crescido muito, tem havido muito, mas muitos locais de tratamentos, de medicina preventiva, de medicina natural. Para mim é uma bênção. Aqui em Portugal também nós temos, pelo menos, um local em que é feito também tratamentos naturais. E peço, como eu já havia dito, peço aqui uma licença para os médicos que aqui estão, se houver, para que vocês, por favor, que tenham conhecimento de medicina, por favor, ensinem os nossos irmãos na igreja.
Eu sei que é muito trabalho que vocês têm, mas, por favor, ensinem aos domésticos da fé como prevenir as doenças, como prevenir, como ter o cuidado. Deus faz votos que a gente tenha saúde, que vá bem a nossa alma, porque todo o nosso ser pertence ao Senhor. O nosso primeiro texto de hoje, como já vimos aqui, ele está diretamente na Bíblia. E eu falei tanto do Paulo, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, como também 3 João, versos 1 e 2. Bem, é nos dito que a vida nos é concedida apenas como um empréstimo. Deus nos concedeu a vida como um empréstimo. Então, como poderemos uma forma que seja proveitosa? Será que nós estamos a fazer o uso devido dos talentos, das bênçãos naturais que Deus nos concedeu? E a Ellen White fala no livro A Ciência do Bom Viver, ela diz assim: é nossa obra obter conhecimento destes princípios e, pela obediência, cooperar com Deus na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Vai me lembrar o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, não é? Que possamos manter o nosso corpo irrepreensível. Mas como fazê-lo? Não é algo que vem de nós. Bem, é nossa obrigação apresentar-nos limpos, puros e saudáveis. Mas só que esta questão não está sendo bem compreendida dentro da igreja. É interessante quando falamos sobre a saúde, muitas pessoas começam logo, pronto, já vão começar a dizer que isso não pode, aquilo não pode, isso faz mal, aquilo faz mal, é isso e aquilo, enfim. O regime alimentar, ele foi dado mesmo antes que existisse a nação judaica. Encontramos lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus dando direções abertas quanto ao regime alimentar do homem, antes do pecado. E depois do pecado, Deus acrescenta mais algumas coisas para quê? Para que o homem, já fragilizado a sua natureza humana pelo pecado, ele pode, assim, ajudar ela a se perseverar. Mas, um pouco adiante, após retirar o homem do Egito, Deus acrescenta mais leis sobre o regime alimentar. Acrescenta no sentido de quê? No sentido que o povo que sai do Egito já sai com uma mente pervertida e esquecida acima de tudo. E Deus aqui na sua infinita misericórdia faz lembrar a todas as coisas. Porque quando vai para o capítulo 7 de Gênesis, nós encontramos Deus dizendo quais são os animais limpos, quais são os animais impuros. Como sabemos isso? Porque ao entrar na arca, Deus diz para Noé: olha, entra 7 casais de animais puros. Nesse caso, pares, e impuros só entravam 2. Então, nós vemos aqui a diferença entre o que é limpo e o que é impuro. Mas só que no êxodo, Deus alarga o conhecimento ao seu povo. E, infelizmente, nós temos esse declínio em... Pronto, Deus já deixou bem claro os animais que podemos, que não podemos. E por que mais escritos sobre o regime alimentar? Bem, cada ano que passa, cada século que passa, a nossa mente ela é definhada, vai se definhar, porque nós não vivemos de acordo com os princípios. Infelizmente, nós temos a necessidade de fazer a nossa vontade. Quando eu digo temos a necessidade, eu tenho que colocar entre aspas, porque a natureza humana decaída, ela clama por fazer aquilo que lhe agrada, que lhe convém. Então, essa necessidade da natureza pecaminosa. Então, nós temos um espírito que luta conosco todo santo dia, para nós não fazermos a nossa vontade, conforme diz o apóstolo Paulo. E então, a senhora White diz, a falta de cuidado pela nossa maquinaria viva é um insulto ao Criador. Vou repetir a frase.
A senhora White diz, a falta de cuidado pela maquinaria viva, ou seja, pela nossa natureza, pelo nosso corpo, pelo nosso bem-estar, é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, nos livrariam de quê? De enfermidades e, consequentemente, morte prematura. E, infelizmente, eu creio que muitos sabem que a nossa vida, o nosso ser, ele guarda todos os maus hábitos que nós vamos adquirindo durante a nossa vida, e esses maus hábitos, na união com o nosso cônjuge, se unem, ou seja, dois maus hábitos se unem, e o filho que advém desta união carrega esses traços todos. Isso chama-se de hereditariedade. Então, essa transmissão, ela é consequente, ou seja, vamos unindo, multiplicando males e transmitindo aos nossos filhos. E, consequentemente, nós podemos ver isso no livro Mente, Caráter, Personalidade, Espírito e Profecia também. E, queridos, vocês precisamos entender que a falta de cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, é um insulto para Deus. É um insulto. E ela vai mais além, queridos. A senhora vai mais além. Uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não acatamos a luz que Ele se tem comprazido em nos dar com referência às leis da vida e da saúde. E, infelizmente, queridos, eu tenho que vos dizer isso. Com tanto manual, com tantas escrituras deixadas para nós, adventistas do sétimo dia, nós vivemos enfermos. Nós vivemos dia após dia, causando-nos distúrbios. E eu vou acrescentar algo mais. Nós somos tão egoístas. Tomem atenção no que eu vou dizer agora, queridos. Nós somos tão egoístas que nós somos descuidados em cuidar de nós e damos trabalho aos nossos cônjuges ou aos nossos filhos ou a outras pessoas. Porque quando nós adoecemos, não é só o nosso tempo que é mal empregado para cuidar da saúde. É dos nossos filhos, é dos nossos cônjuges, é do pessoal da saúde. Ou seja, somos tão egoístas que nós não cuidamos de nós e carregamos os nossos fardos para os outros, ou melhor, transportamos os nossos fardos para outras pessoas. E isso nós fazemos com grande negligência. É verdade que algumas doenças, elas vêm sem causa para as nossas vidas. Quando eu digo causas diretas, ou seja, nós mesmos que fomos procurar. Nós temos o exemplo de Jó, entre outros mais. Então, precisamos ter cuidado com isso. Por isso que hoje eu vou só focar nos princípios da saúde. E amanhã eu vou entrar um pouco mais a fundo. E digo de novo, peço permissão aos nossos queridos irmãos que fazem parte da saúde, que eles permitam falar um pouco mais sobre a saúde. Bem, eu quero que vocês entendam que Deus é tanto o autor das leis físicas quanto da lei moral. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo e em cada músculo e em cada faculdade que confiou a cada um de nós. Nós podemos encontrar esse texto em Parábola de Jesus, página 347 e 348. Mas também podemos encontrar no livro Ciência do Bom Viver, ou então Conselhos sobre o Regime Alimentar, parágrafo 17. Eu vou repetir a frase. Deus é tanto autor das leis físicas como da lei moral. Ou seja, a lei dada no Sinai, como as leis Deus foi dando a Moisés, dando a senhora White, ele é autor das mesmas leis. E então, se eu vou infringir uma destas leis, então estou insultando o meu Criador, como já havia mencionado. E devemos ter cuidado.
E a senhora White diz claramente: tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como o quebrantar os 10 mandamentos. Eu vou ler o texto novamente. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, da natureza humana, como quebrantar os 10 mandamentos. Vocês conseguem ver a proporcionalidade do texto? O quão alto Deus coloca as leis da saúde quanto aos 10 mandamentos? Num e no outro caso, há transgressões ou há transgressão às leis de Deus. Os que transgredem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Uma coisa leva a outra. Essa proporcionalidade. E eu quero ler um texto, que eu não posso deixar de lê-lo, que nos diz o seguinte: os nervos cerebrais, ou seja, os nervos da mente, o nosso cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. Eu vou ler novamente, pausadamente. Os nervos cerebrais, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. Bem, seja o que for que perturbe ou obstrui a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais e o resultado é o amortecimento das sensibilidades da mente. E, consequentemente, o Espírito Santo fica impossibilitado de comunicar conosco. Está no livro Testemunho para a Igreja, volume 2, página 347. Então, eu vos pergunto, se a mente é o único meio, é o único caminho, é o único meio, o único caminho que Deus utiliza para comunicar conosco, porque não nos é possível Deus comunicar conosco face a face, como fazia com Adão e Eva lá no Éden, antes do pecado. Se não é possível este meio, então o único meio que Deus tem para comunicar conosco é através da nossa mente. Por isso é que algumas imagens nós vemos, de um lado direito, temos um anjo falando conosco, e do outro lado nós temos um outro anjo falando conosco, ou seja, temos duas vozes. Falando aonde? A nossa mente. Nosso lobo frontal. Mas se nós embotarmos, se nós continuamos a amortecer as nossas sensibilidades morais, como Deus pode comunicar conosco? Vocês entendem? Como Deus pode comunicar conosco se a nossa mente ela está embotada? Se a nossa mente está fraca, fragilizada. Sabe, queridos, uma vez que as leis da natureza são as leis de Deus, é claro dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a elas. E pasmem, a ignorância nessas coisas é pecado. A ignorância nessas coisas é pecado. Então, aqui eu vou falar um pouco mais. Se nós, adventistas do sétimo dia, com uma gama gigantesca de instruções, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, negligenciamos estudar o assunto sobre
a saúde, nós estamos a pecar contra Deus. O texto que eu li está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 18, parágrafo 2. A São White diz que ignorância nessas coisas é pecado. É transgressão da lei de Deus. Então devemos o quê, queridos? Nós temos conselho sobre o regime alimentar, nós temos conselho sobre saúde, nós temos livro Temperança, nós temos Ciência do Bom Viver. Queridos, no Brasil tem mais livros como o de Márcia Lobo, enfim, para poder enumerar que outros mais. Vários e vários livros que Deus está inspirando nossos irmãos a escrever. E o que é que nós temos feito com isso? Se já temos dificuldade realmente a estudar a Bíblia, quanto mais que profecia? Quanto mais que profecia, queridos? E queremos ter saúde. Mas eu quero terminar deixando em alerta um assunto. Sabe? Infelizmente, eu tenho que dizer infelizmente, tem havido uma grande discrepância dos nossos ministros da saúde, por isso que eu pedi permissão para falar sobre isso, de não advertir o povo quanto aos medicamentos. E amanhã eu vou entrar um pouco mais a fundo sobre a questão dos medicamentos, que a senhora White chama dos remédios. Os remédios, a sua palavra em si já diz remediar. Então, se remedia apenas, então não está a curar. Nós estamos a ter grande dificuldade em nossos médicos em advertir o povo quanto ao uso dos medicamentos, dos remédios. E eu tenho que vos dizer isso, queridos. Tenho que vos dizer isso. Infelizmente, em vez de nossos irmãos que têm conhecimento nessas áreas nos levarem a estudar o que Deus nos deixou escrito quanto ao cuidado do nosso corpo, eles apenas fazem o quê? Nos enxergam com medicamentos. E a senhora White vai dizer que realmente alguns desses medicamentos, aparentemente juntado com o poder da natureza, que é o mecanismo que Deus nos colocou, não é? A capacidade de regeneração do nosso corpo, muitas das vezes o organismo consegue libertar. Mas só que nós fazemos desse hábito, fazer disso um hábito, na verdade. Parece que quando temos uma mínima dor na cabeça, nós não procuramos saber a causa. Nós corremos logo para quê? Medicamentos. Um paracetamolzinho, outro comprimido qualquer. Sabe? A doença não vem sem causas, queridos. A doença não vem sem causas. Ou diretamente, ou indiretamente. Mas o que é doença? Vocês sabem definir a doença? A senhora White ela deixou já escrito para nós o que é doença. Na Ciência do Bom Viver, página 127. E se vocês seguem daqui esquecendo tudo, por favor, gravem esse texto. Ciência do Bom Viver, página 127, primeiro parágrafo. Diz o que é doença. Olha assim, a doença é um esforço, quando digo a doença, é uma simples dor de cabeça. Uma temperatura que subiu demais. Uma dor muscular. Isso é doença. Isso é o quê? É o organismo. Então, a doença, eu vou ler o texto. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Vou repetir o texto. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Então, doença, ela não vem sem causa. E a causa pode ser diretamente ou indiretamente. Em caso de doença, convém verificar a causa. E onde que podemos encontrar essas causas?
As condições insalubres ou intemperantes devem ser mudadas. Os maus hábitos corrigidos. Então, se auxilia a natureza, ou seja, capacita-se a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. Então, as condições insalubres, elas devem ser o quê? Mudadas. Se a doença não vem sem causa, então preciso o quê? Verificar a causa da doença. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos adverte que devemos fazer o máximo possível que estiver ao nosso alcance, cuidar do organismo vivo que é o nosso corpo. Vocês conhecem perfeitamente o texto de Paulo em 1 Coríntios, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso Deus vai requerer de nós. Vai requerer de nós o que fizemos com a maquinaria que Ele nos emprestou. Por isso que a vida nos é emprestada. Nos é concedida apenas como um empréstimo apenas. E devemos indagar, devemos questionar como poderei investir os meus talentos com o melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício dos meus semelhantes? Não podemos esquecer, de jeito nenhum, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele foi nos dado como um empréstimo. Para quê? Para a glória de Deus. Primeiro de Deus, depois nosso e consequente dos nossos semelhantes. E eu repito, nós muitas das vezes somos egoístas. Comemos aquilo que nos apetece e causamos mal-estar a nós e depois o quê? Aos nossos semelhantes. Somos egoístas. Nós comemos o que nos apetece. Nós fazemos o que nos apetece. E causamos um mal-estar à nossa saúde e depois, consequentemente, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, que têm que despender dos seus tempos para cuidarem de nós. Muitas das vezes, têm que abdicar do trabalho para tomarem conta de nós. Muitas das vezes, têm de fazer longas viagens para ter conosco, para cuidarem de nós. Sabe, queridos? Quantos e quantas pessoas fazem longas e longas viagens para ir aos centros de saúde, para ir aos hospitais, quando deveriam despender desse tempo para fazer o quê? Para ajudar seus semelhantes. Em vez de serem eles serem ajudados, são eles a causa de ajudas. Quantos de nós fazemos isso? Ouvi aqui no início aqui, pedidos de orações quanto à saúde. Quando nós empregamos tempos a orar pelos nossos irmãos, para que eles possam manter uma dieta que Deus aprove. Eu hoje aqui não vou falar o que devemos, o que não devemos comer, o que devemos beber, como vestir. Não vou trazer isso para aqui. Apenas vou expor os princípios da saúde. Se alguém tiver alguma dúvida, esteja à vontade de expor. Que o Senhor possa nos ajudar, queridos. E a pergunta e a indagação que deve ser feita a cada um de nós, no nosso coração é: como poderei investir os meus talentos, a sabedoria que Deus me concedeu, o manual que Deus me concedeu, como posso usar a Bíblia, como posso usar o Espírito de Profecia para me auxiliar, para auxiliar os outros, para que Deus seja glorificado nisso. Por isso, eu faço votos, queridos. Faço votos, como diz o apóstolo João. Faço voto que vocês tenham boa saúde. Que tudo vos corra bem. Que Deus nos abençoe no nosso caminhar. Essa é a minha oração. Seja a vontade de Deus para cada um de nós.
Amém. Finalize com a oração, irmão, por Sim, favor. sim. Então, assim oremos. Eterno bom Deus e Pai, não trago novidades, na verdade, para os meus irmãos. Até porque tudo já está escrito há séculos, há milênios. São coisas que provavelmente a maioria já conhece, Senhor. Mas o Senhor me capacitou a vir aqui a expor mais uma vez, porque há necessidade de expor esses ensinos. Não me considero melhor do que ninguém aqui presente, Senhor. Por isso eu clamo para a misericórdia na minha vida e na vida de cada um deles. Para que essa mensagem, Senhor, possa ir em conta à necessidade deles. Ó Pai, quanto mal temos causado à nossa vida, à nossa saúde, Senhor. O descuido, a negligência quanto às leis da saúde, quanto à lei moral. Ó Deus, e depois dependemos de tanto tempo em cuidar. Por favor, nos ajude, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, nos perdoe, ó Deus. Vem estar conosco e com as mensagens que serão empenhadas, ó Pai, em auxiliar-nos. Que ela possa encontrar um lugar nos nossos corações. Então, por favor, benção que eu te suplico, no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja o nosso eterno Deus. Muito obrigado, irmão Elvis, pela mensagem vinda do céu. Realmente, precisamos desse Senhor em tudo, né? Para que tenhamos saúde, né? Temos os 8 sementes de Deus, né? Beber águas na hora certa, quantidade certa, alimentação saudável, exercício físico e assim os demais que todos conhecem. Então, assim, ter saúde para também ajudar aqueles com esses ensinamentos para que possam obedecer também e ter também saúde, porque é isso que o Senhor quer de nós, um corpo são, saudável, para que possamos levar a mensagem, né, do Evangelho a todos. Irmão Elvis, quanto tempo o irmão tem ainda para poder interagir com os irmãos? O seu microfone está fechado, irmão. Tenho mais 20 minutos, irmã. 20 minutinhos. Ok, ok. Então, meus queridos irmãos, agora é a oportunidade, né, de vocês participarem, né, com alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta. Esse é o momento. O irmão está disponível com 20 minutos, tá bem? Quem vai ser o primeiro a levantar a mão e poder falar? Amém. Irmão Adriano, bom dia, meu irmão. Não estamos a ouvi-lo, irmão tem microfone desligado. Agora sim. Já pode falar, irmão? Pode? Certo, eu quero só ler aqui um verso de 1 Samuel, capítulo 15, e o verso 22. Inclusive, esse verso ele é até inspiração do hino 525, do hinário original, né? Eu costumo dizer original, que é o hinário antigo. É um verso que, para mim, tem muito, muito significado. Nós devemos estar muito atentos ao que esse verso nos transmite. Muito cuidado mesmo, muita atenção devemos dar a esse verso. 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aí você pensa assim, mas irmão, isso fala lá do santuário, dos sacrifícios? Fala. Mas irmãos, isso fala
quando o povo pecava, ele levava sacrifício para os cordeiros para ser sacrificados. Sim. O que isso tem a ver com mensagem de saúde? Tem tudo a ver. Irmãos, 144 mil, o remanescente dos últimos dias, eles vão optar pelo melhor, que é obedecer. Porque aquele que todo dia sacrifica é porque todo dia peca. Aquele que todo dia transgride a lei da saúde está ferindo o templo do Senhor, que é o nosso corpo. E quando alguém fere o templo do Senhor, Deus o destruirá. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Então, irmãos, o que é melhor para Deus? É obedecer. Deus não está interessado na minha vida de pecar. Não posso viver como pecadeiro. Todo dia eu peco, todo dia eu peco, todo dia eu peco, porque todo dia eu tenho que fazer um sacrifício, fazer um sacrifício, fazer um sacrifício, quando na realidade, quando eu obedeço, eu estou fazendo parte do grupo daqueles que estão tendo a vitória sobre o pecado. Estou tendo a vitória sobre as tentações do apetite, né, as tentações do desejo da carne. Então eu prefiro obedecer, seguir a risca, como diz lá em Salmo 119, verso 4. Obedecer a lei à risca. Então é melhor nós obedecermos para termos saúde, porque aí nós vamos cometer dois tipos de sacrifício. O de se ajoelhar e pedir perdão pelos pecados, porque eu estou cometendo pecado todo dia, e ainda vou ter que fazer o sacrifício de depender lá da farmácia, da farmacologia, e eu não vou nem resolver o problema, e eu vou depender de pessoas para cuidar de mim, eu vou ocupar a vida dos outros, eu vou impedir a vida social de alguém, a vida privativa de alguém, porque tem que cuidar de um doente, porque tem que se preocupar em levar para o hospital, porque tem que se preocupar em dar a hora do remédio certo. Irmãos, nós temos aqui uma mensagem sobre o templo, o santuário, mas esse santuário também é o nosso corpo. Então, é melhor nós obedecermos para ter saúde, para vivermos bem, para não atrapalhar a vida de ninguém. É melhor nós obedecermos para estarmos justos, como Isabel e Zacarias, lá em Lucas capítulo verso 5, justos diante de Deus, saudáveis, prósperos. Eu sei que não é fácil falar isso para alguns, porque a gente pensa assim, é fácil falar, mas eu acho que não é bem assim, irmãos. É olhar para a palavra, ver a mensagem e atender. E aqui diz que o atender é melhor do que gorduras de cordeiro, de carneiro. Então, irmãos, Deus não está, sabe, mais pensando assim, prefiro que o Adriano faça sacrifício porque a gordura vem pelas minhas narinas e é fume suave. Não, o atender, quando é para atender, é porque eu estou desviando o meu foco de ficar vivendo no pecado e ter que fazer sacrifício para a perda dos meus pecados, e isso não vai ser eterno, porque Cristo vai se levantar do santuário, e o sacrifício não vai ser mais aceito. Então é melhor obedecer, porque quando ele se levantar, aí vem um selamento e pronto, é só glória. Louvado seja Deus, obrigado. Amém, amém, irmão. Obrigado pela partilha. Tem mais alguém queira participar? Pode levantar sua mãozinha. Este é o momento. Ô, irmão Alceu, eu vou pedir, por gentileza, para o irmão fechar seu microfone. Mas se o irmão quiser participar agora, esse é o momento. Pode falar. Bom dia. Se o irmão Alceu não quer falar, aí ele pode desligar o microfone dele e outra pessoa que queira. Só levantar a mãozinha e falar a sua parte, sua participação, né? Pois bem, parece, irmão Elvis, que não tem mais irmãos querendo participar. Todos estão conscientes, né, da mensagem. Isso é muito bom, né? A gente estar consciente e poder
é realmente fazer parte dessa mensagem, levar essa mensagem, praticar e viver, né? Esse é nosso foco, é viver a mensagem para poder levar. A irmã Isabel está agradecendo a participação do irmão Elvis mais uma vez aqui na sala. Irmãos, não tem mesmo ninguém que queira participar mais? Eu, irmão, eu. Oh, sim, minha querida, bom dia. Pode falar. Bom dia. Eu ouvi a mensagem de saúde, né? O que o irmão falou aí é tudo real, porque eu vou falar. Porque eu tenho uma mãe que ela só pensava em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, e não queria cuidar da saúde. E ela preferiu trabalhar tanto que hoje ela está em cima de uma cama, porque ela estragou tanta saúde com o que não presta, comia o que não prestava, e hoje a minha irmã deixou a família dela para poder cuidar da minha mãe. Aí minha irmã falou assim: minha irmã, eu não tenho mais vida, porque a minha vida está sendo só para cuidar da minha mãe. E minha mãe é forte e ela é muito rebelde, ela não obedece. E é uma luta. E eu falei assim para os meus irmãos: eu vejo eles estragando a saúde, comendo tudo que não presta. Frita um ovo com 2 colheres de margarina, chega a dói no meu coração. Aí eu falei assim: irmã, será que o exemplo de papai, que meu pai já morreu, sofreu também, porque aprontava também. Será que o exemplo do meu pai e da minha mãe não está sendo de exemplo para você, para nós, para todos? Não, não liga. Aí eu vejo assim, que é o que o irmão falou. A gente não cuida e a gente é um peso para o familiar depois, porque sobra só para a família, irmão. E hoje a nossa denominação, a nossa igreja, está muito falho. Eu vou no almoço, é um monte de bagaceira de comida que não presta. E ainda vai lá o pastor e ora para abençoar. Eu falei: Senhor, a maldição o Senhor já deixou. Como que o Senhor vai abençoar essa bagaceira? Então eu sinto dó, dói no meu coração quando eu vejo os irmãos que conhecem a mensagem, mas não querem praticar, porque acham que só estudando a palavra de Deus é o suficiente, mas o livro de profecia está aqui para nós. E ninguém vai dizer assim naquele dia: Senhor, eu não sabia. O que a gente vamos dizer: Senhor, eu mereço receber o que o Senhor tem para mim. Irmão, dói, mas é a realidade hoje. Como você falou aí, tem que pregar a mensagem de saúde, porque as pessoas esquecem. As pessoas querem viver só nos prazeres da carne. E a gente tem que viver no prazer do Espírito. Por isso que muitas pessoas não estão escutando a voz do Espírito Santo. E aí, irmão, cuide da saúde, porque é o bem mais precioso que nós temos aqui nesse mundo. Sem saúde, nós não temos nada. Somos uma pedra de tropeço, dando trabalho para os outros e sobra só para os nossos familiares, mais ninguém, porque vizinho não vai cuidar da gente, só o familiar. E sempre, quando tem bastante irmão, sobra só para um. E aí os outros não querem cuidar, então sobrou só para minha irmã. E eu sinto muito, mas eu só posso orar por ela, porque eu dou conselho ainda e ela não obedece, ela é teimosa. Amém. Amém, irmão. Obrigado pela partilha. Acho que alguém mais tinha levantado a mão, não? Ou é que eu vi mal? Não, irmão, mas é isso. Conforme a participação aí da irmã Marileide, né, do irmão Adriano, a gente concorda porque realmente é isso, porque às vezes o dinheiro que a pessoa gasta em medicação, né, em comprimidos, o que o irmão Elvis citou aí, paracetamol, Anador e outros mais que tem, esse dinheiro deveria ser usado na pregação do evangelho, esse dinheiro deveria ser usado de outras formas, né, não em medicação, porque essas drogas, elas não curam, mas elas só aliviam os sintomas, né? Então, é triste a gente ver muitos casos e doenças mentais, que a irmã Núbia citou aí no chat, da Rosinha, que está com esquizofrenia, né?
doenças mentais que está surgindo muito, né? Agora aumentou muito também, e as pessoas ficam depressivas, ansiosas, esquizofrênicas, e tudo isso é triste, porque daí você, em vez de buscar ali na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e obedecer o que diz a palavra, os testemunhos, o assim diz o Senhor, aí as pessoas, mesmo dentro de nossa igreja, tem muitos casos assim, né? Tem muitos casos assim, eu tiro por mim, porque eu já antes de eu conhecer essas mensagens que hoje, graças ao poder, ao Senhor Jesus, eu conheço, eu era depressiva, meus irmãos, eu era depressiva, há uns 25 anos atrás, mas graças a Deus, Deus me libertou, Deus me curou, hoje eu digo que eu não tenho mais depressão, sabe? Então é isso, a gente vai aprendendo e além de a gente praticar, a gente vai passando também essas mensagens para as outras pessoas, para que elas possam ter a cura espiritual em Cristo, na confiança, na obediência do poder de Deus, não é verdade? Então aí evita muito gastos desnecessários, né, nesses medicações antidepressivos, essas medicações que tem por aí para depressão, muitas doenças mentais e também outras doenças, né, que existe diabetes, colesterol alto e AVC e etc, e muitos outros. Mas louva a Deus, irmão Elvis, pela mensagem de hoje. Se tiver mais alguém para que possa participar, ainda temos um tempinho, né, irmão Elvis? Se não, ele vai dar as considerações finais e fazer mais uma oração para nós finalizarmos por hoje. Tá bom? Se tiver mais alguém, temos mais algum tempinho. Se não, o irmão Elvis vai finalizar. Eu quero agradecer porque a mensagem foi curta, mas foi poderosa. Agradeço em nome de Jesus. A igreja está precisando e a gente tem que levar essa mensagem, porque o povo está perecendo porque não quer praticar. Verdade. Amém e amém. Então, irmão Elvis, é isso. O irmão, por favor, dê suas considerações finais e finaliza com uma oração por hoje, tá bom? Amém. Queridos, honestamente, é assim, para mim não é satisfação de maneira alguma. Não me acho capaz, não me acho melhor do que ninguém para expor estas verdades, essas gomas, como diz a senhora White, essas palavras preciosas. Para mim, eu fico meio que... É meu dever pregar, é meu dever anunciar a mensagem, é meu dever, mas sinto um tanto incômodo de estar a pregar algo que nós já devíamos ter conhecimento, já devíamos saber. E a Bíblia descreve que Deus, madrugando, anoitecendo, enviava vezes após vezes seus servos, os profetas, para advertir o povo. Queridos, eu vir aqui, estar a ler esses conselhos, estar a pregar essas mensagens, não me torna a pessoa melhor do que vocês. Atenção, não me torna. Eu me sinto no meu dever expor a verdade, embora que devia ser conhecida por todos nós. E eu fico triste em ver que a igreja continua, mesmo tendo tantas mensagens destas, a igreja continua doentia fisicamente. Por isso, essa minha tristeza, a minha voz de falar, a forma de falar agora, é minha tristeza de... Eu tenho que pregar sim, mas eu gostaria de ver a igreja desperta quanto... Eu não sei se todos sabem, o braço direito ou a mão direita do evangelismo ou das mensagens de 3 anjos é a mensagem da saúde. Mas como é que um povo vai dar a mensagem dos 3 anjos estando ele mesmo doente? Como? Paulo diz, como posso eu levar a mensagem de salvação aos outros e eu mesmo ficar aprovado? Sabe?
Tinha muita coisa para eu aqui vos apresentar, queridos. Muita, mas muita coisa. Mas eu prefiro encurtar para que vocês compreendam o máximo possível que é urgente nós darmos atenção à reforma da saúde. Porque mente e corpo estão intimamente ligados. E quando nós fracassamos num, proporcionalmente nós estamos a dar cabo do outro. É muito mais difícil tratar a doença, do que cuidar da saúde, quando ela está num bom estado. É muito mais difícil eu levar um tempo a cuidar de uma dor da cabeça ou de hemorragia, seja lá o que for, seja qual for a doença. É muito mais doloroso, muito mais dispendioso do que eu cuidar da saúde quando eu estou bem. Porque eu faço com mais alegria, com mais vivacidade, com mais entusiasmo. É o dever, queridos, é o dever de toda pessoa, por amor de si mesma, por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida e a elas prestar conscienciosa obediência. Esse texto está na Ciência do Bom Viver, página 128, verso 2. É o dever de toda pessoa, por amor de si mesma, queridos. E por toda a humanidade instruir-se quanto às leis da saúde, quanto às leis da vida, e a elas prestar conscienciosa obediência. Eu termino com essas palavras, queridos. É dever de todos nós. Todos precisamos familiarizar-se com o nosso organismo, ter conhecimento dele, saber como ele funciona e ajudá-lo, se houver algum problema, ajudá-lo a restabelecer-se. Mas isso requer força, requer ajuda da nossa parte. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Que Deus nos ajude, queridos. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de partilhar a mensagem. Orem por nós. Orem pelas famílias da igreja. Orem pelos doentes. A mídia agora apresenta tudo e mais alguma coisa, pessoas doentes em toda parte do mundo. É nosso dever orar por elas também, mesmo não conhecendo, não sabendo onde elas estão. Orem pelos doentes, porque depois da doença física ser curada, fica muito mais fácil a pessoa estar habilitada espiritualmente. Que Deus nos abençoe, queridos. Oração final, irmão, por favor. Oremos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, Senhor. Muito obrigado. Ó Senhor, o Senhor nos deixou manuais de instruções que, na verdade, são vidas, são vida para nós. Não são apenas instruções, lá contém vida. Ó Senhor, ajuda-nos a fazer esforços decididos em nos manter, em nos buscar, conhecer como funciona o organismo que o Senhor nos concedeu. E, mediante as leis da natureza, as leis da saúde, ajudá-lo, compensá-lo a restabelecer-se. Os outros remédios, Senhor, que será o tema de amanhã, ó Senhor, todos nós conhecemos, mas ajuda-nos a aplicá-los também. Vem nos guiar, vem nos abençoar, Senhor, porque não devemos obstruir o caminho. O caminho deve estar aberto. O caminho que é nossa mente, que o Senhor comunica conosco, que o Senhor fala conosco. Ajuda-nos a deixá-lo livre de obstáculo, a limpá-lo cada manhã, cada dia, para que o Santo Espírito possa comunicar conosco. Ó Senhor, são favores bens que eu te suplico, não que mereça alguma coisa, mas te suplico no nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, irmão Elvis e queridos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.
E amanhã é um bom sábado. Graças a Deus. Obrigada, irmão. Feliz dia da preparação, pessoal. Amém. Vocês também. Hoje aqui, meu Jesus, me